O Boom já vai começar! Experiências e dicas sobre o audiovisual você encontra aqui. Salve, salve, seus lindos! Eu sou Rafael Vivian e esse é mais um episódio do Boom, o podcast direcionado a você que ama o audiovisual. Então arruma o fone aí, que o convidado de hoje, ele é doutor em criação de formatos de programas de TV, mestre em game shows interativos, palestrante e consultor na área de criação de formatos, coordenador do curso de Rádio, TV e Internet da Universidade Cruzeiro do Sul. Eu vou até parar de falar porque é muita coisa. Seja muito bem-vindo, Bruno Rogério Tavares. E aí, professor? E aí, Rafa, boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast, desse bate-papo aqui. Muito obrigado mesmo pelo convite, muito feliz. O prazer é todo meu. Já até aviso a galera aí que tá ouvindo a gente, provavelmente eu vou soltar um professor, um pro, porque, foi 4 anos aí de muita aula e muito convívio com esse maravilhoso. Pro, então, para começar, conta pra gente, quem que é o Bruno Rogério? Puxa, quem é o Bruno Rogério, né? O Bruno Rogério é um garoto que nasceu lá em Recife, em Pernambuco, veio para cá com 2 anos, para a cidade de São Paulo, né, junto com a minha mãe. Cresci aqui na cidade de São Paulo e sempre fui muito apaixonado por história em quadrinhos, por televisão. A televisão era a babá eletrônica, né? Gostava também da parte de informática, da parte de computador, super-heróis, sempre esse universo mais geek, né, que na época não era geek ainda, ninguém nem sabia o que era o apaixonado por quadrinhos. E aí, quando foi na adolescência, eu resolvi fazer no ensino médio um colegial técnico na área de desenho de comunicação, que era o mais próximo que tinha. Eu já sabia que eu queria fazer um curso relacionado à televisão, porque eu era apaixonado por televisão, gostava de ler notícias nos jornais sobre televisão, sobre esses bastidores da televisão, né? Não sobre fofoca, mas sobre os bastidores, estratégia de programação. Aí eu fiz um ensino médio na escola pública, né? Carlos de Campos, que é um ETEC. Depois eu fui fazer o curso superior de rádio e televisão. Na época era comunicação social, rádio e TV na Universidade São Judas. Comecei minha carreira profissional trabalhando como office boy no Senac São Paulo. Fiquei 9 anos no Senac. Tive a oportunidade de passar por vários setores na área de marketing e comunicação, até que o Senac resolveu montar um canal de TV por assinatura, que era a TV Senac. Trabalhei lá um tempo, depois eu saí de lá, logo após eu ter me formado também, porque eu queria novos horizontes, empreender na área. Fui trabalhar numa empresa que mexia com multimídia, aí trabalhei com rádio, depois fui diretor artístico de um canal de TV por assinatura para a comunidade brasileira no Japão. Na sequência, eu trabalhei na TV da Gente, do Netinho de Paula, a primeira TV voltada à diversidade racial do Brasil. Trabalhei na Rádio América, trabalhei também na Rede Mulher, na Rede Família de Televisão, na I9. Passei pela Record, na área de produção de criação, né? A Record montou um núcleo de produção de criação, fiz a Fazenda 2 temporadas, pela produtora, pela I9 TV, e fiz um projeto pela Rede TV, o Investindo em Sonhos também, né? Na carreira acadêmica, eu tive a oportunidade de dar andamento nos estúdios, fiz uma especialização, um MBA na área de gestão do ensino superior. Depois fiz mestrado em game shows interativos para TV digital e novas mídias e doutorado em criação de formatos de programa de televisão. Sou professor universitário, né? Voltei para o Senac para dar depois aula nos cursos do Senac, virei consultor do Senac, sou professor universitário, já tem aí, 20 anos, quase 20 anos vai fazer, como professor universitário, e atualmente estou na Universidade Cruzeiro do Sul como professor e coordenador do curso de Rádio, TV e Internet. E tenho a minha empresa, que é uma startup especializada em criação de formatos de programa de TV e gamificação de conteúdo, que é a Game Show TV. É uma startup aí que está em desenvolvimento para lançar produtos relacionados a essa área de gamificação. Não, é pouquinha coisa, né, professor? Pouquinha coisa. Assim. Graças a Deus não fez muita coisa, não. Ô, professor, então, mano, vamos voltar lá pro comecinho.
Como que surgiu, então, o seu amor pelo audiovisual? Quando que você realmente, tipo, olhou e falou assim, é disso que eu quero viver, é isso que eu quero fazer? Olha, eu acho que surgiu. Primeiro, eu gostava muito de assistir desenho animado na televisão, né? Eu adorava. A televisão era babá eletrônica quando criança. Eu sabia que horas era ao longo do dia pela grade de programação das emissoras, né? De ficar ali e assistir os desenhos. Então, desenhos animados e programas infantis me seduziam bastante, principalmente desenhos de super-herói. Então, era um momento também que tinha muito na televisão, né? Xuxa, Sérgio Malandro, Balão Mágico, Bozo, que era os anos 80, 90, foi o período aí da minha infância. Meus pais são separados, eu morava com a minha mãe, ela trabalhava, e aí, durante o período, né, ficava com as minhas tias, mas ficava em casa sozinho, e aí a televisão era a minha grande companheira. E foi ali, acho que o primeiro contato, o primeiro momento de sedução mesmo, em relação a ter a primeira ideia de, eu quero trabalhar nessa área, é isso que eu acho que eu vou gostar. Quando eu descobri que tinha faculdade de rádio e TV e eu resolvi fazer a faculdade, na faculdade eu comecei a me apaixonar também por rádio. Eu descobri o rádio na universidade, com as disciplinas. Porque eu acho que nós somos muito visuais, né? E aí eu tive ótimos professores que aí me fizeram seduzir também pelo rádio. Aí eu gostei tanto do rádio como na televisão. Acho que profissionalmente foi esse o começo aí da minha carreira. Eu já trabalhava no Senac no período que eu fazia universidade, mas não na área, né? Trabalhava em funções administrativas. E depois eu consegui ser transferido para a TV Senac, né? Graças a Deus, tive a sorte de ser criado um canal de TV dentro da empresa que eu trabalhava, né? É o que eu falo, acho que para os alunos, se você trabalha numa empresa e dentro dela tem uma área de comunicação, de audiovisual, você tem que ser o primeiro a ficar de olho nas oportunidades, já que você está lá dentro. E foi o que aconteceu comigo. Então, foi assim que eu comecei a dar os primeiros passos na área do audiovisual. E aí, eu tinha uma mente muito criativa, assim, eu gostava eu pegava a grade de programação, que naquela época saíam impressas nos jornais, e eu ficava imaginando que programa eu poderia criar para concorrer com outro e ganhar na audiência, né? Então, eu gostava muito desses dados. Foi aí que eu comecei a exercitar a minha criatividade relacionado à área do audiovisual. Começou por aí. Caramba, que legal, professor. Então, tipo, o seu primeiro contato, assim, com o audiovisual foi dentro do Senac, né? Dentro do Senac, na parte de TV? Foi. Profissionalmente foi no Senac. Pô, que legal. E hoje, professor, você acha que você tem, tipo, uma preferência, lógico, depois de toda essa formação, de ter conhecido o rádio e tal, você tem uma preferência entre TV ou rádio ou não? Olha, Rafa, assim, eu ainda gosto muito da televisão, né? Rádio é uma coisa fascinante, os podcasts agora fascinam bastante, você poder conversar, ouvir, mas eu gosto muito da televisão porque eu acho que ela é mais complexa no processo de produção e de criação. Tem realmente um trabalho de time muito grande ali, né? Você tem equipe de criação, equipe técnica de produção, equipe artística, e todo mundo, né, colabora no processo criativo e funciona como uma engrenagem. Então, isso para mim eu acho muito legal quando você vê um projeto que é fruto, né? Você tem ali um apresentador, uma apresentadora, você tem os atores numa série, num filme, mas você tem toda uma equipe por trás, e eu gosto muito disso daí. Você vê uma ideia materializada ali em vídeo. O rádio, por outro lado, ele trabalha com imaginário, né? Quem está ouvindo a minha voz e não conhece, ouvindo a sua voz, vai imaginar como você é, né? O seu tipo físico, pelo tom da sua voz, pela forma que você fala, já desperta o seu imaginário, né? E isso é muito bacana também. Mas eu prefiro, vou confessar que eu prefiro a televisão. Apesar que agora eu estou com umas ideias aí de game shows para rádio, né? Que fui consultado sobre um projeto de criar um talent show para rádio. E acendeu de novo, mas eu vou confessar que eu sou televisão, eu sou a parte visual, vamos dizer assim. Oh, bacana, professor. Oi, legal trazer esse game show pro rádio, né? Bacana. Opa, desculpa. Imagina, na verdade foi um convite, foi uma pergunta, uma amiga está dando uma consultoria para
para um grupo aí, e eles perguntaram, a gente tinha um projeto de criar um talent show, uma competição musical para a TV, e aí perguntaram, poxa, daria para fazer essa competição também no rádio? Eu falei, opa, claro que dá. Os primeiros game shows, né, os primeiros programas de competição, de quiz, começaram no rádio, antes de existir a televisão. Então, é algo saudosista e acho que pode vir a ser um projeto bacana. E, professor, me conta, qual que foi o primeiro game show que o senhor produziu? Primeiro game show que eu produzi. Olha, eu vou falar o que eu dirigi inteiro, que eu criei do zero, que foi o interativo, foi em 2009. Eu estava trabalhando estava fazendo um mestrado, começando o mestrado, e aí, por acaso, a Record tinha uma empresa, né, chamada Brasil Tech, que era uma empresa que promovia a interatividade via ligações, via SMS, né? Fazia a votação da Fazenda, as pessoas interagiam por mensagem de texto para competir a prêmios. E o Grupo Record tem uma emissora chamada Rede Família de Televisão, que passa no interior do estado de São Paulo, em várias cidades do Brasil também, né? Não passa na capital, mas ela está disponível na parabólica. Aí eu fui convidado, né, pela produtora Inove, para desenvolver um projeto que acabou ganhando o nome de Interativo, que era um programa diário de segunda a sexta, com 1 hora de duração, que a gente criava ali jogos, brincadeiras, competições, e o público participava de casa, interagindo ao vivo pelo telefone, né? Mas não era esses programas é um formato chamado Call TV, que você liga, né, para a TV para participar, mas as pessoas participavam realmente de jogos, de brincadeira, e testavam as suas habilidades, conhecimentos, né? Então tinha o jogo das duas faces, a brincadeira da forca, tinha também caça-palavras, mas tinha o segredo do cofre, tinha, por exemplo, matérias com quiz sobre aquela matéria que foi exibida, então mesclava aí conteúdo, né, com games. Então isso para mim foi um projeto bem interessante, bem audacioso na época, até porque a gente testou uma ferramenta por telefone, né, vou imaginar isso, nós estamos em 2009, mais de 10 anos, que, por exemplo, todos os telespectadores que assistiam o programa tinha uma competição que era Tudo ou Nada em um Minuto, que as pessoas podiam interagir ao vivo com os nossos apresentadores. Então, você da sua casa, eu da minha, poderíamos participar simultaneamente. E pela tecla do telefone, você digitava qual era a resposta correta. Aí os apresentadores falavam, olha, nós tínhamos tantas pessoas e agora nós temos X que ainda estão na competição, que acertaram essa pergunta e vão para a próxima etapa. E no final, o prêmio era dividido pelo número de pessoas que acertassem a última pergunta. O que a gente vê, tem alguns aplicativos na internet, né, como, por exemplo, tinha o Quiz aqui no Brasil, o Trivia nos Estados Unidos, que promovem isso no smartphone, mas em 2009 a gente já fazia isso com o telefone convencional, né? Então, para mim foi, eu acho que é um registro importante porque ele tem muito de novidade e de interação, inclusive possibilitou no meu mestrado, né, quando eu aponto ali no fechamento, nas considerações, que está no meu livro também, eu aponto exatamente essa interatividade como sendo uma tendência futura para a TV digital, né? Você imagina só um game como Quem Quer Ser um Milionário, onde ao invés de você ter só um único participante lá com o Luciano Huck, você tem todo o Brasil participando da sua casa, pelo smartphone interagindo com ele, ou pelo controle remoto da televisão. Então, para mim, isso foi um embrionário de algo que eu ainda quero fazer no futuro. E, tipo, você teve uma carreira, tem uma carreira, né, super extensa dentro da TV e tudo mais. E teve algum projeto, algum que o senhor sentiu muita dificuldade de realizar? Teve um projeto, eu acho que assim, um dos últimos projetos que eu fiz, que foi o projeto da Rede TV, né, o Investindo Sonhos. Por que ele teve uma dificuldade? O time, a equipe que nós montamos, né, eu fazia a direção de criação e a parte da produção executiva, e a Márcia Brechó, que é uma grande amiga, parceira, ela fazia a direção geral do programa, a direção artística. Mas o que aconteceu? Na época, o apresentador era o Fabrício Marques, ele é um empresário de Goiânia. E ele veio com um briefing de que, olha, eu gostaria de
ter um programa na televisão assim, que fosse parecido com o Shark Tank. Num primeiro momento, pelas informações que ele passou, nós desenvolvemos um formato chamado Os Sócios, que era uma competição para empreendedorismo. Só que o que ele queria, no final das contas, era um programa que tornasse ele popular entre as pessoas, porque ele já é um empresário, né, bem-sucedido, né, um empresário que veio de camelô e conseguiu construir aí um império, vamos dizer assim, no meio empresarial. E acho que ali tinha uma confusão, né, no sentido assim de que tudo que ele via que gostava em outros programas, ele queria colocar no programa dele. E aí o programa começa a ganhar uma cara de Frankenstein. Foi super bacana, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns ex-alunos que trabalharam comigo, que são parceiros, que foi super gratificante, somado com outros profissionais da área, e isso foi muito legal, mas assim, o processo até nascer o programa, era uma temporada de 3 episódios, né, 3 meses de programa, ele foi complicado porque cada hora vinha uma ideia muito diferente, então foi um pouco desgastante com relação a isso daí. Mas assim, eu posso falar que eu sou um privilegiado aí por Deus, porque sempre nas equipes em que eu fiz parte, em que eu montei ou que eu participei, sempre tinham pessoas muito boas, muito parceiras, amigas, né, e que somavam ali. Então, isso sempre foi muito legal. E, professor, você comentou aí de trabalhar com ex-alunos. Qual que é a sensação de você, tipo, trabalhar com aquela pessoa que, pô, você estava ali ensinando, tirando dúvida, a pessoa enchendo o seu saco, professor, para aceitar o trabalho, e assim vai. Olha, Rafa, eu vou te falar, é muito especial para mim, né? É muito especial porque, assim, se eu convidei um aluno ou um ex-aluno para fazer parte do time, é porque eu vi potencial ali naquele momento, tinha oportunidade, aquela pessoa também estava, né, disponível no mercado, porque às vezes projetos são por temporadas, então não dá para convidar quem está trabalhando no emprego fixo a trocar por algo que é sazonal ali, né? Mas assim, é muito gratificante ver o crescimento, né? Porque ali às vezes você está dando um pontapé, uma ajuda para aquela pessoa a se inserir no mercado de trabalho. E assim, o que me surpreendia às vezes é que no dia a dia, às vezes, alunos, né? Porque a gente tem muito isso, alunos do curso de rádio, TV e internet, muitas vezes eles querem muito mais o lado do cinema, né? Eles pensavam em fazer cinema e uma faculdade mais cara, ou pensam que cinema não tem tanto mercado no Brasil, e aí eu vou fazer rádio, TV e internet com um sonho lá na frente de ser um dia cineasta. Isso acontece muito, né? Por falta, inclusive, de informação, de pesquisar o que é um curso ou outro, né? Saber as diferenças. E aí, quando os alunos falavam, poxa, eu lembro que tinha que fazer isso, eu lembro das aulas, e assim, é muito gratificante, não só os que trabalharam comigo, mas quando eu encontro depois, né? Outro dia eu encontrei o Felipe, que é um aluno que estava trabalhando no SBT, ele queria um livro, né? Ele foi adquirir um livro meu, e aí eu fui entregar para ele, e aí ele falou, poxa, professor, tem tanta coisa que se fosse hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, que teve na universidade, eu aproveitaria muito mais, né? Então, isso é gratificante, porque, é claro, quando vocês entram na universidade, vocês são muito novos, estão descobrindo, e a universidade permite você fazer amizade com pessoas que talvez você jamais fosse conhecer no seu convívio, e você vê que aquela pessoa é super bacana, né? Que pode ser um amigo para o resto da vida aí, vai permitir você conhecer uma diversidade, pluralidade de ideias, opiniões, né, de formas diferentes de pensar, e você ainda está construindo, poxa, eu não sei ainda ao certo o que eu quero, né? Você vai consolidando ali. Então, você vê esse amadurecimento, é muito gratificante. Eu tenho o maior prazer, né? Eu sempre sonhei, dentro das instituições de ensino que eu trabalhei, de montar uma incubadora de projetos, né? Porque eu acho que o papel da universidade, além de formar como cidadão e formar profissionalmente, é também permitir essas inovações, essas experimentações, né? E que os alunos possam ali ter um estímulo também para o crescimento profissional, empreender ou ter oportunidades de trabalho
e eu acho que as universidades poderiam oferecer mais nesse aspecto, de ter incubadora de projetos, de estímulos para ex-alunos, né, para fomentar isso daí. É o grande sonho que tivesse, né, tipo canais de televisão, plataformas digitais surgindo dentro da universidade que pudesse gerar emprego para novos alunos, inclusive. E, professor, já que a gente entrou no assunto de universidade, o senhor falou que faz uns 20 anos que o senhor dá aula, né? Isso. Eu só tenho 25 anos, tá, de idade. Beleza. E, professor, e como que surgiu essa sua vontade de dar aula? Tipo, você sempre teve ou apareceu e falou, não, vou arriscar e foi uma coisa que você gostou? Na verdade, eu vou ser bem sincero, Rafa, aconteceu da seguinte forma, eu trabalhei muitos anos no Senac, e o Senac é uma instituição conceituada educacionalmente, né? Então, eu entrei no Senac como office boy, eu tinha 15 anos de idade, e passei 9 anos da minha vida lá dentro, com muito contato com professores, com pedagogos, né, com psicólogos, com profissionais que trabalhavam educando. Então, ali eu pude aprender muito sobre o prazer de ensinar, e eu via isso nos meus chefes, né, nos meus superiores, nos meus colegas de trabalho, e eu tive grandes amigos ali que eu via, né, que trabalhavam para fazer. Então, isso, assim, era muito curioso. Eu falava, nossa, mas eles falam com tanta paixão dos alunos, né, do processo, isso me chamou a atenção. Uma amiga que depois acabou virando coordenadora do Senac, eu já tinha saído do Senac, o Senac fez uma parceria com o governo do estado para ter cursos técnicos nas escolas públicas. E ela me chamou para dar aula. Na época, a primeira disciplina acho que foi mídia, né, e depois uma disciplina de criação no curso técnico de publicidade. E aí eu resolvi aceitar o desafio. Foi ali que foi o primeiro pontapé. Então, foi o próprio Senac, acho que 2 ou 3 anos depois que eu tinha saído não, 2 anos depois que eu tinha saído do Senac, me convidou para dar aula. E aí eu comecei dando aula no Senac, como professor convidado, fiquei ali durante um bom tempo, acho que eu fiquei uns 10 anos dando eventualmente aula, né, 2, 3 vezes por semestre, depois virei consultor. Então foi o pontapé inicial. E aí eu comecei a gostar, porque o Senac tem uma metodologia que é um pouco diferente, né, dos lugares comuns de educação. Ele desenvolve muito bem conteúdo e trabalha com conteúdo profissionalizante. E eu acho que dar aula daquilo que eu conheço e que eu gosto, que no caso é rádio, televisão, e depois veio a internet, né, muito depois, mas rádio e televisão, que eu tinha prazer, que eu conhecia, que eu estudava, isso facilitou bastante. Então, foi por aí que eu comecei, foi muito legal, sou muito grato aí, né, a Berenice, depois a Aide, que me proporcionaram isso no Senac. Não, ainda bem que te proporcionaram isso no Senac, né? Porque senão você não ia ter aula com esses alunos maravilhosos, né? Você ia dar aula pra gente, né? Então... É verdade. Quem sabe o caminho teria sido outro, né? Então... Isso acontece. Não foi planejado. E aí acabei gostando, né? Acabei ficando. Aí depois do Senac dei aula no CEINTER, que era a Faculdade Interamérica, do grupo da FASP. E depois vim para Cruzeiro do Sul. Tô há 14 anos já. Dei aula na Belas Artes, numa pós-graduação, né, na FAESA, lá no Espírito Santo, como professor convidado. E por aí vamos embora. Pô, que legal. E, professor, entrando nesse assunto de rádio, TV, internet, você acha que a TV ela pode perder mais espaço para a internet ou não? Você sabe que esse é um assunto que está em evidência bastante, né? As pessoas têm me perguntado nesses últimos dias muito sobre isso. A minha visão, que eu acho que é muito particular, tem essa discussão, poxa, a televisão vai acabar, a internet. Até hoje, eu estava no evento e eu comentei com um amigo, eu falei assim, eu acho que o problema do curso de rádio, TV e internet está no nome, que as pessoas começam com rádio, as pessoas acham que de repente pode ser algo mais antigo que não mostra toda a modernidade que ele tem e tudo que ele oferece. Eu acho que assim, a internet ela veio oferecer a oportunidade de você ter acesso a outros conteúdos. Você não tem mais uma limitação de espectro, de número de canais. Você pode ter infinitos canais. Isso é um fato.
Você imagina o seguinte, se antes você tinha só uma emissora ou 7 emissoras, e hoje você tem 100, 200, e amanhã você vai ter 1.000, 2.000, é claro que essas 7 emissoras, elas vão perdendo audiência, porque você tem mais opções disponíveis. É a mesma coisa que você ter um restaurante no seu bairro, provavelmente todo mundo vai comer nele, e daqui a pouco abre 2, 3, 4, 5 restaurantes. O público vai se dividir nesses 5 restaurantes. Então, essa analogia é que eu faço com relação aos serviços de streaming, a plataforma, ao conteúdo na internet, da televisão aberta ou por assinatura. O mais importante, na minha opinião, Rafa, é que as pessoas entendam, né, e quem quer trabalhar na área ou trabalha, que os gêneros e os formatos que a gente aprende estudando rádio e televisão é que vão estar disponíveis na internet ou qualquer outra tecnologia que possa vir a ser inventada no futuro. Você saber fazer um reality show, você fazer uma série, um documentário, um filme, uma minissérie, um videoclipe, você vai conseguir colocar esse conteúdo em qualquer plataforma de mídia. Mas saber roteirizar, saber criar, produzir, dirigir, editar é essencial. E essas ferramentas você consegue através de uma formação em rádio e TV. Então, não vejo o fim da televisão, ainda mais num país como o nosso. Às vezes, acontece de muita gente assistir um conteúdo, por exemplo, no YouTube, e não sabe que aquele conteúdo é de um programa de TV. Acha que é um conteúdo criado para o YouTube, mas o YouTube só está reproduzindo, ou aquela emissora ou produtora colocou o conteúdo lá para reproduzir esse conteúdo. E aí ela acessa por lá e ela imagina que é do YouTube, quando na verdade é um conteúdo televisivo. Né? Se a gente pegar também dados das redes sociais, 90% do que é comentado nas redes sociais é de conteúdo da televisão ainda. Então tem um caminho e é muito bom essa diversidade, né? Essa discussão se a televisão vai morrer é importante para os empresários, para quem tem concessão de televisão e saber. A nós que somos profissionais da área, nós precisamos pensar o seguinte: opa, peraí, o que eu faço? Qual é o meu papel? Meu papel é criar conteúdo audiovisual, é criar conteúdo televisivo, radiofônico. Então, criarem novas formas de tecnologia, eu ainda tenho trabalho, eu ainda tenho emprego. Por quê? Porque o que eu sei fazer ainda vai continuar sendo essencial. E essa indústria do entretenimento, que é a nossa área, né, do curso de rádio, TV e internet, a nossa área de formação, ela vai crescer cada vez mais, porque as pessoas vão ter necessidade de ter outras experiências relacionadas ao entretenimento. É bom, né? É bom a gente falar sobre isso, porque para a galera que está na área, né, ou que está pensando em entrar, o pessoal que está ouvindo a gente agora, saiba que tem espaço para todo mundo, né? Sim, não, perfeito, ótima colocação, porque é importante entender, né? Porque senão você fala assim, não, mas a televisão está acabando, e eu vou fazer um curso que se chama rádio e televisão, e aí como que isso vai ficar? É verdade. E, professor, é óbvio que o senhor vai dar umas dicas no final, então, quem está ouvindo a gente até agora, fica aí, que vai ter dica do nosso querido professor aí no final, vai ser muito importante, viu? não sai agora, não. Sai agora não, né? Fica até o final, exatamente. Fica até o final, exatamente. Professor, e voltando um pouquinho para a sua carreira, o senhor comentou que trabalhou ali na questão da fazenda e tudo mais. Eu acho que, você já deve ter ouvido milhões de vezes essa pergunta, mas tem alguma coisa combinada nesses reality shows? Tem alguma coisa combinada? O que você chama de combinado? Não sei, fala assim, chama um convidado e fala, você vai ter que ser um personagem, entrega um jeito de jogo para ele. Você tem que causar discórdia. Você não, você vai ser o bobinho. Ou, já tá certo um ganhador. Tem alguma coisa do tipo, não? Olha, eu acho que, na verdade, esses reality shows funcionam da seguinte forma, né? Na hora que você vai selecionar o elenco, quando você tem ali um documento que se chama Bíblia de Produção, nesse documento, você já tem perfis dos participantes que você precisa. Então, você precisa ter um perfil de alguém que vai ser mais galã,
né? Você precisa ser da menina que vai ser mais patricinha, você tem aquela pessoa que vai ser mais maloqueira, você tem outro que vai ser o descolado, o amigão de todo mundo, aquela pessoa, né, que é mais simples. Então, a combinação desses perfis é que fazem o sucesso de um reality show de confinamento, como a Fazenda ou Big Brother, por exemplo. O que acontece? A produção já seleciona, né? O trabalho de produção de cast de reality show leva meses porque é escolhido a dedo. Então, ali, quando eles fazem, por exemplo, uma ficha ou processo seletivo, eles estão ali exatamente destrinchando a vida daquela pessoa. Porque eles sabem que, por exemplo, olha, o Rafa pode ter problema com o Matheus. Lá na frente, por essa questão vir à tona. Sabendo dessa informação, eles podem criar uma prova, uma dinâmica no programa para que isso venha a se desenvolver. Mas não que se passe com detalhes todas as informações. O que você tem é alerta para não se falar de marcas, para não se abordar determinados assuntos, né? Porque você tem patrocinadores, você tem outras questões ali para fazer. Pode ser que um ou outro reality show tenha uma coisa assim, sim. Tem também algumas cenas, né, que dependendo da emissora, ela não quer que seja veiculada. Então, por exemplo, alguns relacionamentos, algumas insinuações, né, eles acabam cortando ou não exibindo nem no pay-per-view para não dar margem. Então, eles cuidam um pouquinho ali para preservar um pouco até a vida das pessoas, dos participantes, quando eles saírem. Porque a televisão tem uma projeção enorme e os participantes, às vezes, realmente se desligam que estão no reality show. E o que acontece é assim, são provas muito bem pensadas que eu sei que essa prova vai provocar essa discórdia. Essa outra vai revelar um segredo e vai fazer alguém enxergar, como por exemplo um paredão falso. Fazer alguém enxergar aquilo que ninguém está vendo e se essa pessoa voltar, vai revelar algumas coisas lá dentro e vai fazer esse papel ou isso que a gente imagina talvez como uma armação dentro de casa. Agora, não podemos ser ingênuos. Nada que acontece num reality show, apesar de não ter um roteiro com as falas, ele tem um roteiro muito bem elaborado, com as provas muito bem pensadas, né? Com as ações muito bem pensadas, para poder gerar uma reflexão, gerar ações, e o programa não cair no tédio, não cansar a audiência ali. Então, isso acontece bem. E, professor, como você falou, tem um roteiro muito bem pensado. E me corrija se eu estiver errado. A Fazenda, o Big Brother, não é uma produção da Record, é uma produção da Globo, né? É um programa comprado, né? Você compra a Bíblia e você executa conforme tá descrito lá, não é? Na verdade, assim, qual que é o termo correto, né, Rafa? O termo é assim, você licencia o formato. Então, por exemplo, o Big Brother é um formato criado pela Endemol, foi inclusive um dos programas que deu projeção mundial para a Endemol. Ele foi criado na Holanda e aí ele tem versões em vários países. Essa produtora de formatos ou essa produtora de conteúdo, ela desenvolve um documento de produção chamado Bíblia de Produção, que é um manual de como implantar o programa em determinado país, onde tem segredos de como aquele programa foi pensado, desenho de cenário, planejamento de câmeras, como que são elaborados os VTs, como é feita a captação de áudio, né? Todo esse trabalho, quando você vai precisar investir, qual o número de profissionais da equipe. Então, você tem ali um manual mesmo de como você implantar aquele programa. Fora isso, eles fornecem as provas, né? Os detalhes, além de fitas ou DVDs ou material, mídia, né? De outras versões em outros países para que a emissora consiga. Aí a emissora paga alguns milhões de reais ou de dólares, né? Já que é internacional, para ter o direito de uso desse formato durante aquela temporada. Se ela quiser renovar por mais 2, 3 temporadas, ela vai pagar o licenciamento, uma taxa, de novo, de alguns milhões de reais aí para fazer. Então, isso é importante vocês terem em mente aí, né? A Fazenda foi criada pela Strix, que hoje foi comprada pela Sony, faz parte do grupo Sony, e é da mesma forma. Aí aqui no Brasil, a Globo implanta isso lá nos estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com uma equipe dela local, que é liderada pelo Boninho.
E a Fazenda na Record é o Rodrigo Carelli, que é o diretor do núcleo de realities, que implanta isso como equipe da Record, e parte da equipe da Fazenda é terceirizada para uma produtora. Normalmente a equipe de operações, a equipe técnica e a fábrica de artes, eles subcontratam de uma produtora, né? Mas o DNA criativo, know-how, é da empresa de formato com a colaboração aqui da emissora que licenciou, que comprou o formato. E aí, quando você compra esse licenciamento, né, para poder reproduzir esse programa, você pode fazer alguma alteração, tipo num game, num jogo? Pode. Você tem uma questão que chama-se adaptação cultural do formato. Né? De repente, uma prova que funcionou lá na Holanda não vai funcionar no Brasil. Uma prova que foi criada, adaptada aqui no Brasil, depois ela vai ser utilizada em Portugal. Né? Então, você tem, como é o mesmo formato, essa mesma franquia do formato, existe uma rede de trocas de experiências, né, para fazer. Então, por exemplo, teve um ano que o Big Brother trouxe uma participante que foi eliminada da Itália, a Eletra. Né? Eletra, eu não lembro o nome dela, acho que era Eletra, mas Eletra, acho que é dos quadrinhos, mas era um nome mais ou menos assim, que ela veio de lá, foi eliminada de lá e veio participar no Brasil, e um participante que foi eliminado do Brasil foi participar no da Itália, para movimentar, para ter o ar de novidade. Então, cada temporada você vai acrescentando elementos novos, né? Ele segue a mesma regra, mas você tem que fazer essa adaptação cultural para ter sucesso num país. Tem um programa, Rafa, que, por exemplo, é o Topa ou Não Topa, que foi apresentado pelo Roberto Justus e pelo Silvio Santos no SBT e pela Patrícia Bravanel também na última temporada. É o programa das maletas, em modelos super bonitas que estão com uma maleta. E aí o participante escolhe qual maleta ele quer que abra, né, para poder ver se ele ganha um prêmio de 1 milhão. Aí tem um banqueiro que faz a proposta, né, de se você, para não abrir a maleta, ele te oferece uma grana para você desistir do programa. Quando esse programa ele foi para a Itália, ele tem um cenário mais futurístico, mais moderno, de show de noite. Quando ele foi, a produtora foi negociar ele na Itália, que é a Endemol, né, que é uma multinacional, a televisão italiana, que foi a RAI, ela falou assim, que queria o formato, mas ela não queria fazer com maletas e com esse cenário mais sério, porque o pessoal da italiana, aliás, o público italiano é muito afetivo. Então, eles tiveram que fazer uma concessão e fizeram um cenário que era completamente diferente, e ao invés de maleta, eram caixotes de madeira. Aí abriam. Então, isso é uma adaptação cultural que fez o programa ser um sucesso lá. Não mudou a essência, o DNA, a primícia, né? Mas isso é importante. Ah, perfeito. E professor, tipo, você tem essa liberdade de poder focar essa adaptação cultural, mas de qualquer forma você tem que seguir a base do programa que foi comprado, certo? Certo, você tem que seguir, você tem uma cartilha ali, o manual para seguir, né? Você tem. Porque se o programa não der, se você mexer muito no programa e descaracterizar, e ele não der audiência, como é que você vai pedir consultoria para a empresa que criou o formato, como eles podem ajudar? E o senhor, a sua opinião pessoal, o senhor acha mais fácil poder trabalhar em cima tipo, de um programa pré-pronto, ou você prefere ter a liberdade de poder, vou fazer as alterações que é necessário e tá tudo ok? Olha, Rafa, essa pergunta é ótima, assim. É claro que eu prefiro ter a liberdade de trabalhar num programa que a gente possa criar do zero e construir. Agora, esses programas, The Voice, MasterChef, né, Quem Quer Ser um Milionário, Big Brother Brasil, A Fazenda, Ídolos, Super Nanny e vários outros formatos, ele já traz um prestígio internacional, já traz um know-how que você também cresce. O que aconteceu nos últimos anos no Brasil? Né? O Brasil se tornou um país preguiçoso na área de criação, né? Em parte porque as emissoras é mais cômodo para elas do que investir em profissionais, na formação profissional para desenvolver novos formatos e conquistar, inclusive, esse mercado internacional. Então, fica mais fácil você já comprar um formato que é sucesso lá nos Estados Unidos, na China, no Japão, na Coreia, né, em Israel e por aí vai, na Holanda.
do que você criar do zero. E, por outro lado, isso vem de uma questão geracional também, né, de geração, de formação de geração. Eu percebo nos estudantes de rádio, TV e internet que quando eles têm a oportunidade nos projetos acadêmicos de criar algo completamente novo e diferente, boa parte, ou na maioria das vezes, eles acabam reproduzindo cópia por não se aprofundarem na pesquisa e por não terem um estímulo criativo daquilo que já existe ou que já existiu na televisão. Então, a gente precisa ter um equilíbrio, né? Eu acho, primeiro, que os cursos de rádio, TV e internet ou do audiovisual têm que dar uma ênfase maior no processo criativo, em criação, do que simplesmente na produção, na parte técnica ou execução. Então, eu acho que isso que vai fazer um diferencial. Mas isso tem que ser uma mudança não só nos cursos, mas até na forma da educação e no país, né? Porque nós somos cobrados por outras questões. Então, isso acabou acomodando o mercado brasileiro. Né? Quando eu fui fazer doutorado na área de criação de formatos, na PUC, eu estava, na verdade, trabalhando na Record com produção de criação, fazendo parte da equipe de produção de criação. E aí eu percebi que não existia uma metodologia. Nós criávamos as ideias, organizávamos para apresentar para os diretores dos programas ou para a diretoria artística, mas não tinha uma forma de sistematizar, de organizar essas ideias. Como é que apresenta? O que precisa ter na ideia? Eu fiquei muito feliz quando eu recebi, no final do ano passado, que a Globo adotou agora um modelo de bíblia de produção para qualquer colaborador que queira apresentar a sua ideia. Ela tem um roteirinho de uma bíblia, aquilo que você aprendeu bastante, né? Vocês aprenderam bastante na universidade. Agora, a Globo cobra de qualquer funcionário que está lá dentro que tem uma ideia para apresentar. Ele precisa fazer uma bíblia e ela está fazendo o quê? Arquivando, armazenando essas bíblias, porque de repente uma ideia não é aproveitada agora, mas vai ser no futuro. Por que a Globo está com essa mentalidade? Porque lá em 2013, quando eu fui fazer o doutorado, a Record tinha montado o núcleo de criação, foi quando eu fui convidado. A Globo tinha criado 5 fóruns de criação, por conta percebendo que criatividade vai ser essencial. E o SBT tinha lançado um concurso para que funcionários sugerissem ideias de programas e ganharia aí um carro, uma viagem internacional. Das 3 emissoras, a única que continua investindo na parte criativa é a Globo. O concurso do SBT, nenhum programa vingou a partir dali. Na Record, nós criamos mais de 150 ideias em 2 anos, que eu fiz parte lá da equipe, né? Porém, a Record mudou a estratégia. Ela, ao invés de investir em produções próprias, ela preferiu contratar de produtoras independentes, e aí a produtora é quem tem que vir com a ideia. Não fazia sentido eu ter um núcleo de criação lá dentro da mesma forma. Então, houve uma mudança de estratégia de modelo de negócio. E hoje, a Globo é a única que se posiciona. E por que ela está pedindo a Bíblia? Porque ela está se colocando no mercado como uma MediaTek, ou seja, uma empresa que é híbrida entre televisão e streamer, por conta do Globoplay. Ela não vai depender só da televisão, e qualquer tecnologia vier a ser inventada, ela vai continuar produzindo os conteúdos com a marca Globo. E aí, essas bíblias vão servir para ela, inclusive, ganhar projeção internacional. E é uma emissora que está muito à frente, né, professor? Tipo, a gente até fala, caramba, a Globo. Mas, se você for ver, tipo, o planejamento deles é completamente diferente das outras, né? É porque é uma emissora que aprendeu a investir em pesquisa, é uma emissora que está próxima das universidades, então ela fica de olho no resultado das pesquisas, ela investe no desenvolvimento de talentos, porque o principal de uma emissora, de uma empresa, não é os equipamentos, o prédio, as instalações. É o talento, é a capacidade que você tem ali de criar, de inovar, de inventar, e ter insight. E para você ter esses insights, essas inspirações, você precisa de estímulo, você precisa investir no desenvolvimento de pessoal. E é isso que ela faz. Pode ter N problemas, a gente pode discordar de uma série de coisas, até editoriais, mas, de fato, ela estabeleceu um padrão estético, um padrão de uma engrenagem de produção e de criação que não tem comparativo no Brasil ainda, né? Pode vir a existir no futuro? Pode, mas vai levar alguns anos para que isso aconteça. Para que venha alguém para poder bater de frente com eles, né? Exatamente. E, professor, a gente está falando aqui da sua carreira completamente extensa,
cheia de conteúdo, experiência, informação. Já posso me aposentar, né? Já estou merecendo minha aposentadoria, né? Não, mas falta bastante ainda, professor. O senhor vai dar muita aula para a gente ainda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje em dia, o senhor está envolvido com o que dentro do audiovisual? Olha, dentro do audiovisual você fala fora a universidade? Fora a universidade, que aí o senhor está dando as aulas ainda, fora ela você tem mais alguns projetos, né? Tenho, na verdade, assim, eu tô investindo no posicionamento da minha empresa, né, da Game Show TV. A gente vai lançar um site, uma nova logomarca e vai se posicionar, né? Teve um trabalho do ano passado, não, retrasado, 2019, ano passado foi da pandemia. 2019, quando eu dei um workshop na TV Novo Tempo, no finalzinho de 2018, e aí, por conta do meu livro e do treinamento que eu dei para a TV Novo Tempo, que é a TV Adventista, o diretor artístico, né, que é o André, ele acabou criando, pelas instruções que eu falei ali, um formato de programa que é o Bom de Bíblia, que é um game show sobre Bíblia. E aí esse projeto acabou se transformando no programa líder de audiência de um canal religioso. Eu acho que para mim foi muito gratificante, porque é um canal, né, como os canais religiosos, que tem muito mais pregação, e eles não ligam muito para essa questão do entretenimento. E aí eles descobriram que, através do entretenimento do aspecto lúdico, né, você pode, inclusive, estimular as pessoas a lerem mais a Bíblia. E é isso que aconteceu. Eles angariaram um público muito mais jovem, até crianças querendo participar do programa, por conta da ideia da competição. Então, esse foi um projeto, assim, super vitorioso e muito gratificante, que eu acho que valeu muito a pena, que foi que eu fiz. E agora, atualmente, a gente está criando formatos de programas originais aqui no Brasil, né, conversando com emissoras e plataformas, inclusive com parceiros internacionais, desenhando um modelo de prototipar esses formatos para colocar eles no mercado, né? Então tem isso, tem algumas coisas legais aí no segmento infantil ainda que estão em negociações aí, com conteúdos de outros países e parceiros locais, que eu também quero investir, né? Na verdade, eu estou investindo no conteúdo de formatos de programas originais, seja ele de qualquer gênero, não só game show, em conteúdo infantil, de montar um núcleo de conteúdo infantil, e talvez o próximo passo seja na parte de ficção de séries. Alguns projetinhos aí bacanas, né, que a gente ainda precisa desenvolver, porque você sabe muito bem que fazer uma bíblia de cada um dos projetos na trabalho. Não é fácil. Não é fácil, né? Você dá pouquinho trabalho, né? Pouquinha coisa. Pouquinho, o nome Bíblia, né? Você imagina, né? Se a Bíblia levou anos para ser escrita. Imagina. E, professor, o senhor pensa em parar de dar aula ou não? Pergunta cruel a sua, né? Mas eu penso assim. Não, se não quiser responder, não tem problema. Vai que ela não começa a chorar agora, né? Não, mas eu penso, eu acredito o seguinte, Rafa, como eu falei, já estou dando aula há 20 anos, né? 2000, nós estamos em 2021, faz 20 anos exatamente esse ano que eu comecei a dar aula. Nesse período tem uma mudança de perfil dos alunos, né? Eu acho que antes vinham alunos mais apaixonados em querer ouvir, em prestar atenção, em entender. Agora, os que estão entrando na universidade porque estão sendo obrigados, porque deu uma idade, e assim, eu não vejo eles aproveitando, na sua maioria, né? Não estou falando que é todo mundo, mas a maioria aproveitando os cursos que eles fazem, né? Estou falando de rádio e TV, porque eu convivo no dia a dia, mas talvez outros cursos universitários estejam passando por esse problema mesmo, esse questionamento. Então, assim, está nos meus planos, sim, daqui a algum tempo parar de dar aula, né? Tô me preparando, me planejando para que isso aconteça, né? Então, tem dois planos. Acho que o primeiro, daqui a um tempo, deixar a coordenação do curso, porque consome muito mais, para me dedicar a esses projetos. Então, esse é um planejamento mais tangível, vamos dizer assim. E depois eu gostaria de continuar dando aula, porque o dar aula me obriga a me atualizar também, e eu gosto muito dessa troca com os alunos, de aprender, de ver os projetos deles sendo realizados, né? Eu gostaria muito que os projetos
ganhassem outras vitrines, saíssem da sala de aula, saíssem da universidade e fossem para canais de TV, né? Como a gente fez parcerias aí para exibir documentários e por aí vai. Então, isso eu gostaria muito. Então, eu gostaria de continuar como um professor colaborador, mais pontual e com uma carga horária menor. Mas está nos meus planos, sim. Não vou dizer que não. Tem algumas coisas que eu ainda quero, como pessoa e profissional, realizar. E eu acho que a aula, né, um professor que se dedica, ele consome muito, porque assim, não é só o tempo da sala de aula. É o planejar, é o se atualizar, é o ler, é o se informar, depois organizar isso de uma forma que os alunos aprendam, né? Mas está nos planos, sim. Para quando? 2022, 23, 24, 25? Não tão perto, professor, por favor. Só Deus sabe, mas faz parte. Legal. E, professor, infelizmente, a gente está se encaminhando aí para finalizar o nosso episódio. Não, esse aí eu aprendi com o senhor, hein? Fazer isso daí nos programas. Mas antes de finalizar, eu queria que você deixasse aquela famosa dica, aquela dica valiosa para o nosso ouvinte, para quem está acompanhando a gente, para quem está pensando em entrar na área do audiovisual, para quem está pensando em entrar na faculdade de rádio e TV. Uma dica para quem quer seguir os passos do senhor, aquele homem bem-sucedido, sabe? O senhor pode falar para a gente? Olha, Rafa, acho que não tem um único caminho, né? Acho que cada um vai descobrir o seu caminho. O que a gente tem são, assim, situações que eu acho que você pode procurar tirar melhor proveito, né? A primeira é que, assim, se joga, se você tiver oportunidade, se você está ouvindo esse podcast, você tiver a oportunidade de fazer um curso, seja um curso livre ou um curso superior, tira proveito do curso, né? Se aproveita ao máximo, porque, assim, as atividades que são propostas, que são pensadas pelo corpo docente, pela coordenação, ela é para o seu desenvolvimento. Às vezes, você, por falta de maturidade, não vai entender naquele instante. Você só vai achar que tem que fazer para ser aprovado numa disciplina. Mas quando você chegar no mercado, se você vivenciou, você vai ter um diferencial. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu diria assim, isso eu nem aprendi. Uma amiga minha, quando eu trabalhava no Senac, falava muito para mim, que ela ouvia na Rádio Eldorado, os especialistas, e aí ela falava assim, Bruno, os especialistas falam que assim, um bom aluno, um aluno, né, que quer ir para o mercado, ele tem que colar nos seus professores. Ele tem que ver, entender, imaginar, porque ali, de repente, é uma primeira forma de contato para ser. Né? E eu acho que hoje ela tem toda a razão. Você precisa ser lembrado pelas pessoas, você precisa se destacar nas atividades. Claro, agir sempre com ética, mas isso é importante também. Então, um segundo passo, tira proveito dos seus professores que estão disponíveis para você fazer isso. Leia, a leitura te gera um conhecimento que ninguém te toma e ninguém te tira. Existem vários livros e conteúdos audiovisuais, conteúdo sobre o mercado audiovisual, melhor dizendo, não conteúdo audiovisuais, mas conteúdo que vai fazer você ampliar o seu conhecimento, você pensar diferente. Então, isso é fundamental. E procure acompanhar as notícias do setor. O que eu sempre falo é assim, nós não podemos ser, e aí às vezes eu fico vendo assim, profissionais que já estão anos no mercado, falando bobagens, né, por não refletirem sobre tendências no mercado. Nós temos que acompanhar tendências. Então, por exemplo, o mercado das lives, né, que ganhou um boom na pandemia, em 2019, antes de ter a epidemia, eu participei de um evento gratuito aqui em São Paulo, que era o Futuro é Live, inclusive ontem teve uma edição online, mas assim, que já falava sobre essa tendência das lives para e-commerce, dessas lives de show que já acontecia na China. Então você precisa, às vezes não é nem o dinheiro para você se manter atualizado, é você saber os caminhos, né, para você falar, opa, o que eu posso ir buscar? Aonde é? Quais são as suas fontes de informação?
quais são as suas referências, em quem você se espelha. Eu acho que isso ajuda a você disseminar. E eu passei a falar, opa, vai vir uma tendência aí. Tem um ex-aluno meu que falou, por exemplo, professor, mandou uma mensagem no final do ano, falou, só estou falando para aqui agradecer, porque agora a gente, nesse mercado das lives, a gente está bombando, eu estou trabalhando pra caramba, né? E eu lembrei de você, das suas aulas de produção, que a gente faz as atividades no estúdio, e eu acho sensacional, né? Então, queria agradecer e deixar aqui o meu depoimento sobre isso. É sensacional ouvir isso, né? Algo que, assim, e ele já se formou, já tem aí uns 5, 6 anos, né? Então, assim, faz toda uma diferença, né? Você falar, foi alguém que aproveitou e que lembrou, né? Porque, assim, a nossa formação, aquilo que vocês traem de casa, da religião, dos amigos, tudo isso vai contribuir para o profissional que você vai ser, ou que você é atualmente, né? Então, é importante. Então, você diversificar, ter repertório, se expor a outros conteúdos que não sejam só aqueles que você gosta, isso vai facilitar na hora que você tiver uma oportunidade de uma entrevista, uma oportunidade de fazer parte de um projeto, você ter outras referências. Pô, show. Muito obrigado, professor. E antes, por favor, professor, deixe as suas redes sociais, se alguém quiser entrar em contato com o senhor, quiser trocar experiências, informações, aonde que a gente pode te encontrar? Bom, quem quiser entrar em contato comigo, segue lá no Facebook e no LinkedIn, que é @BrunoRTV. Então, @BrunoRTV no LinkedIn e no Facebook. O do Instagram mudou, porque o Instagram deletou o meu perfil, então eu tive que fazer um perfil novo, né? Olha, eu não violei nenhuma regra. Nenhuma regra. Mas ele deletou, e aí no Instagram é @BrunoRTavares_. @BrunoRTavares_. Todas as redes sociais do nosso querido professor Bruno vai estar aqui na descrição do episódio também. E me sigam nas redes sociais, Rafinha com 2 Is, _VS, e o podcast Boom também, que é podcast Boom, tá bom? Fiquem ligados que tá vindo muito episódio bacana para vocês, com muita informação e muita experiência dentro do audiovisual. Professor, muito obrigado novamente, obrigado por ter aceitado participar, foi uma honra trocar uma ideia com você hoje, e eu tenho certeza que vai agregar na vida de muita gente todo esse papo que a gente trocou. Eu que agradeço, Rafa, agradeço a todo mundo aí da equipe, foi um prazer, uma honra ter sido convidado aí por vocês. Espero ter contribuído, né, falado um pouquinho aí dessa experiência e que isso possa dar ideias, inspirações para que vocês sigam as carreiras de vocês aí, tá bom? Um abraço para todo mundo e até mais. Contribuiu demais. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Produção e edição por Hattrick.